Bom dia, segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. E não deixe de fazer a sua inscrição no canal do A Caminho da Luz do Djalma. É muito fácil, é só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto, está feita a inscrição e nos ajuda a melhor divulgar. Convidamos para as nossas lives interativas toda sexta às 19h50. E ela é interativa porque você participa ao vivo no chat com a sua pergunta e, ao vivo, o expositor, logo após a palestra, responde o seu questionamento. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira, pois o livro é dividido em quatro partes, capítulo 12, da perfeição moral, item o egoísmo. Pergunta 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se, pelo menos temporariamente, e para cuja manutenção tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Ao longo da história, em virtude das religiões, né, não estamos aqui culpando as religiões, porque as religiões são feitas por nós. Então, nós, em encarnações passadas, à frente de outras religiões, a gente criou um futuro desfigurado, que fugiu daquele ensinamento de Jesus. E aí a incredulidade foi tomando corpo, o materialismo foi crescendo. O Consolador prometido, como Jesus revelou, ele chegou para toda a humanidade. E o Espiritismo é uma das filosofias, das doutrinas que resolveu concretizar esses ensinamentos. Então, você encontra todas as informações do Consolador Prometido nos 5 livros publicados por Kardec e nos demais livros publicados por ele. Mas a síntese você encontra no Livro dos Espíritos, porque é a doutrina dos Espíritos e não de nós espíritas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Como a doutrina espírita nos esclarece, nos prova que nós somos espíritos e o espírito não tem sexo, ele pode reencarnar no sexo masculino, no sexo feminino, ele pode se reencarnar numa raça negra, numa raça branca, numa raça vermelha, ele pode reencarnar numa condição financeira elevada, pode reencarnar numa condição miserável, e ele precisa de todas essas experiências para o seu aprendizado. Então, se nós somos todos irmãos, porque somos criaturas criadas pelo nosso Pai, que é Deus, então por que o preconceito? Por que as diferenças? Por que essa perseguição? Por que esse preconceito tão exacerbado, se nós somos todos iguais perante o Criador? Então, é uma situação que nós devemos refletir. Aí a importância da personalidade, essa personalidade aqui, Marcos, que está lhes falando, é nessa encarnação, mas eu já existia, já tive várias personalidades, vou ter muitas outras. Então, por que o preconceito? Ora,
O Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Eu costumo dizer que a importância da doutrina espírita tomar o conhecimento desses ensinamentos trazidos pelos espíritos, ele tem tudo a transformar rapidamente a sociedade, porque até aquelas pessoas que agem por interesse, elas verificarão que o que elas pensam que estão lucrando com os desvios, elas estão trazendo um grande prejuízo, porque ele vai ter a visão do todo, da realidade do universo que a maioria desconhece. Esse fato é de extrema importância. Então, é por isso que nós nos dedicamos com a divulgação desses ensinamentos. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para todos nós, humanidade. Convidamos para os nossos estudos online, em parceria Caminho da Luz e Alma. Às segundas, 19h30, o Céu, Inferno e a Gente. Cada semana um livro. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link. E o link você pode solicitar ambas as casas através dos contatos que está aqui na tela. Convidamos para as nossas reuniões presenciais. O GEALM, que fica na Rua dos Diamantes, 1497, em Rocha Miranda. Às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho. E às quartas-feiras, 19 horas, explanação do Evangelho e passe. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro, estudo do Livro dos Espíritos e passes, às terças-feiras, 19h30, quintas-feiras, 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns, e domingo, às 9 horas, Evangelho em Família segundo o Espiritismo. Se você é aqui do município do Rio de Janeiro ou dos municípios adjacentes, não deixam de prestigiar e conhecer e ter uma maneira mais firme de conhecer e ampliar os seus conhecimentos da doutrina dos Espíritos. Assim, mais uma vez, agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.